Bom, pessoal, nessa nova aula aqui, né, nós acabamos de fazer a nossa página em HTML e CSS e agora eu vou mostrar para você como é que a gente vai instalar ela no servidor. Veja bem, a página é essa aqui, tá certo? Nós construímos ela aqui, tá certo? Você clica nela, ela vai aparecer, mas ela está no seu computador, ninguém consegue ver. E essa é uma página pronta que ela pode funcionar. Você pode colocar ela perfeitamente no servidor como está, tá certo? Então eu vou ensinar para você como fazer isso aqui, tá certo? Então vamos lá. Então entre na sua hospedagem, tá certo? Se você seguiu aqui o que nós indicamos, você deve estar na hosting, que se você não tiver, então entre no painel de controle da hospedagem que você tiver, tá certo? Então vamos aqui, ó, em hospedagem e gerenciar, tá certo? Aqui então, no painel de controle, vem aqui em subdomínios. Eu vou criar um subdomínio aqui, tá certo? Então esse meu subdomínio aqui vai ser, eu vou dar o nome da barbearia, que é O Lenhador, tudo junto aqui, certo? Sem espaço. O Lenhador, tá certo? E vou criar aqui. Tá certo? O subdomínio foi criado com sucesso, não precisa fazer mais nada. Aí vamos voltar aqui para hospedagem, aliás, para o nosso aqui painel de controle. Eu preciso criar um banco de dados também. Então vamos aqui no nosso banco de dados aqui, ó, banco de dados MySQL. Vamos criar um novo banco de dados. Então o nome do banco de dados vai ser O Lenhador, tudo junto, tá certo? Aqui o user, você cria o seu user e dá a senha, como você quiser aí, tá certo? E vamos criar aqui, certo? O banco de dados. Ah, já tem username, já tem esse, eu preciso criar outro username aqui. Vou colocar o lenhador user. Tá, o lenhador user. Pronto, criar esse aqui. Pronto, o banco de dados foi criado aqui. Então, se a gente vir aqui, né, vamos vir aqui para o nosso painel de controle, certo? Se a gente vir aqui no nosso, né, vamos aqui no nosso, não vamos no gerenciador novo, vem aqui no gerenciador de arquivos, né, não no novo, no beta, vamos aqui, no gerenciador de arquivos aqui, tá certo? Então estamos aqui, tá certo? Se a gente for aqui no nosso public HTML, vamos entrar aqui, e você vai ver que nós temos vários, nós temos a instalação principal aqui, né, do nosso site, que começa aqui, tá vendo? Aí embaixo. O resto aqui são todos os subdomínios que eu criei. Aí tem aqui o lenhador, tá vendo? Tá vendo o lenhador? Tá certo? Tá aqui. O lenhador. Aí o que é que nós vamos fazer aqui? Aí vamos aqui, ó. Vamos aqui no nosso. Onde nós criamos os nossos arquivos aqui, tá certo? Esse aqui tá. Se eu clicar aqui, tá o nosso site completo, tá vendo? Então é esse daqui que nós vamos buscar, tá certo? Então vamos aqui. Cadê? Olha aqui nosso arquivo. Site completo, né? Então é o seguinte, ó, eu vou ter que colocar todos esses arquivos aqui dentro, inclusive o contact form que nós criamos, que nós já vamos ver, entrar em detalhe, né? Nós já fizemos aqui, mas eu vou mostrar, nós vamos entrar em detalhe aqui o como tem que fazer direitinho. Então nós vamos criar todos esses arquivos e colocar aqui dentro. Veja bem, normalmente, tá? Eu tô com o Windows 11 aqui, eu não sei se o Windows deve fazer isso, né? Você vem aqui, ó, certo? E você tem aqui, ó, compactar para arquivo zip. Isso aqui seria a melhor opção para você transferir vários arquivos para lá, tá certo? Mas esse aqui são poucos arquivos, não tem nem comparação com como chama, com o WordPress, né? Você pode transferir esses arquivos aqui tranquilamente, né? Com facilidade. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Por exemplo, nós vamos vir aqui, eu não vou compactar, né? Então eu vou vir aqui, vou abrir o nosso File Manager, tá? Vamos abrir aqui o nosso, que tá zero aqui, tá vendo? Só tem um default PHP, tá certo? Que eu não preciso disso aqui. Nós vamos apagar esse arquivo aqui, tá certo?
Vamos apagar isso aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte, upload file. Você vem aqui, upload file e select files, tá certo? Aí nós vamos aqui, ó, o nosso, aqui, certo? E você seleciona todos os arquivos aqui, tá certo? E abrir e clique em upload, tá certo? Aí é rapidinho isso aqui, tá vendo? Todos esse aqui, como são poucos arquivos, né? Se fosse o WordPress, não daria para fazer isso, que são milhares de arquivos, né? Por isso, né? Tá certo? E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso, vamos voltar aqui agora para, isso aqui tá pronto, tá certo? Podemos deixar aqui. Vamos voltar para o nosso controle de painel e vamos aqui, ó, ver o nosso banco de dados aqui. Vamos criar banco de dados. Vamos ver onde. Ah, tem aqui o nosso lenhador, tá? Então, clique aqui em entrar no PHP MyAdmin. Certo? Você pode ver, ó, nosso arquivo, nosso banco de dados aqui está vazio. E a partir de agora nós vamos criar algumas tabelas, né, para que o PHP MyAdmin, tá certo? Aqui dentro, né, do PHP MyAdmin, tá, para que possa funcionar, tá certo? O nosso contact form, tudo bem? Então vamos lá. Bom, pessoal, então já que nós criamos aqui, né, o nosso banco de dados e já criamos, né, um subdomínio aqui para instalarmos o nosso site, né, que nós criamos com CSS e HTML. Então, vamos fazer o seguinte, vamos configurar aqui o banco de dados, certo? Vamos descer aqui, ó, em banco de dados, tá certo? Vamos acessar o banco de dados que nós criamos aqui, tá certo? Eu criei esse aqui, o lenhador. Vamos entrar em PHP MyAdmin, tá certo? Aqui eu já criei a tabela que eu vou utilizar, tá certo? Mas eu vou mostrar como criar uma tabela para você. A gente precisa criar uma tabela. Essa tabela aqui é o que nós vamos usar. Então, eu vou dar o nome da tabela de contato e eu vou colocar 10 colunas, né? Ela vai ter menos, mas 10 é suficiente. Clique em executar, tá certo? Então, o primeiro parâmetro aqui, nós vamos colocar ID, tá certo? Ele vai ser int mesmo, tá certo? E aqui a gente vai checar esse aqui, auto increment. A gente vai checar isso daqui, tá certo? O segundo parâmetro que nós vamos dar aqui é o nome, certo? Isso aqui vai ser varchar 220, tá certo? Aqui, esse agrupamento, né? Nós vamos, que é o Collation, nós vamos dar o Latin 1 Swedish. Isso aqui é a codificação, né? Que suporta aqui o português do Brasil com a sua acentuação, etc, né? O segundo que nós vamos colocar aqui é o e-mail. E-mail também vai ser um varchar 220. É a mesma coisa que o Collation, Latin 1 Swedish. Ou Hungarian, não, Swedish. Pô. Swedish, certo? Depois nós vamos colocar aqui o assunto. Varchar também 220. 220. E aqui é a mesma coisa, né? O Latin 1 Swedish. E aqui nós vamos colocar mensagem. Isso aqui, em vez de nós vamos colocar texto, tá certo? Precisa de mais espaço. E aqui vai ser Swedish também, tá? Latin 1 Swedish. Ok. Aqui embaixo, tá? Eu esqueci aqui qual é o parâmetrozinho aqui. É o created. Nós vamos dar esse created em inglês, tá certo? Aqui vai ser date time. Cadê? Texto. Tá. Não é date time, pô. Date time, isso aqui, ó. Certo? Qual outro parâmetro desse aqui? É só esse mesmo, tá certo? E aí embaixo aqui, ó, vamos criar o último parâmetro, é modified. Modified. Vamos usar o parâmetro também date time aqui.
datetime. E aqui nós vamos colocar esse predefinido como nulo, né? Certo, é só isso aqui. E vamos só clicar aqui em guardar. Tá certo? Então ele criou essa nossa nova tabela contato, tá certo? Que tem todos esses parâmetros aqui, tá certo? Bom, então nós precisamos criar um arquivo, né? PHP que vai se chamar o seguinte. Então você vai vir aqui, tá certo? Vai new file, tá certo? E vai salvar, isso aqui é save. E você vai dar o nome de conexão PHP, tá certo? Você dá o nome conexão PHP. Conexão, eu esqueci aqui, ó. Vou salvar de novo, né? Save as. Que é esse aqui, ó. É conexão, mas sem o tio, né? Conexal, certo? Ponto .php. Ou dê o nome, dê o nome que você quiser. Mas que você entenda que esse aqui vai ser o arquivo que vai dar a conexão. Eu fiz uma colinha aqui. Tá certo? Ctrl+C. Ctrl+V, tá certo? Então, olha só. Aqui nós vamos precisar colocar o servidor, o usuário, senha e o database, que é o banco de dados, o nome do banco de dados, né? E esse aqui é um parâmetro, tá certo? Que faz a conexão com o banco de dados, tá certo? Então, isso aqui é importante que você grave isso daqui, né? Grave não, que você pelo menos saiba, né? E depois, quando você for pesquisar. Na verdade, como eu falei, a gente vai trabalhar com elemento, a gente não vai precisar nada disso. Mas, caso, né, você venha a querer trabalhar com HTML e CSS, você já tem por onde começar a pesquisar sobre isso aqui. O caso PHP é para quem é desenvolvedor, mas a gente que trabalha com websites, construir, você precisa saber pelo menos o mínimo, né? Tá certo? E aí você pode pesquisar esse aqui ou estudar sobre o assunto. Mas o importante é o seguinte, né? Então, essa aqui, a conexão com o nosso banco de dados, a gente vai precisar do seguinte parâmetro. Nós vamos aqui, ó, no nosso banco de dados que nós criamos, tá certo? Então, ó, aqui, ó, o nome do banco de dados é esse aqui, tá certo? Você veja, se você não estiver trabalhando com o Hostinger, se você estiver trabalhando com outro, veja mais ou menos onde é que, no banco de dados, onde é que tem os parâmetros, como falam, os dados, né, de conexão do banco de dados. Isso aqui, o banco de dados é esse aqui. Então eu venho aqui, ó, tá certo? Cadê? É aqui, ó, o banco de dados, esse aqui. Então eu coloquei entre as aspas, tá certo? Ó, Ctrl+V, certo? Todos esses arquivos aqui eu vou deixar para download depois para você testar, certo? Aí aqui você coloca a senha que você criou aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei lá, a senha que você colocou lá, certo? Aqui o usuário, tá certo? O usuário. O usuário, né, Cadê? O usuário, esse aqui, tá vendo? O usuário MySQL, tá vendo? O usuário MySQL vai ser esse daqui, ó. Ok? Ctrl+C. Usuário aqui entre as aspas, certo? E aqui o servidor tá, do Hostinger é esse aqui, ó. É mysql.hostinger.com. Ctrl+C. Aí você vai colocar aqui entre, tá certo? E esse parâmetro, então, que isso aqui você vai salvar, tá certo? E tá pronto aqui, save, né? Então está pronto aqui o nosso arquivo PHP. Agora nós vamos criar outro arquivo aqui PHP que é importante, tá certo? Então vamos lá. Bom, então vamos criar um arquivo novo, né? Um outro arquivo PHP, tá certo? Aqui então vamos abrir new file, tá certo? Vamos salvar, save, nós vamos salvar aqui, ó. Vamos dar o nome dessa página. Pode ser qualquer nome, mas vou dar esse nome aqui, ó. Salva ponto mensagem. Aliás, opa. Mensagem vai ser o nome desse aqui. Ponto PHP, tá certo? Salva mensagem, vamos salvar, tá certo? E agora eu vou abrir aqui, ó.
porque nós vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou precisar de um texto aqui. Primeiro eu vou dar, eu vou copiar. Eu vou dar eu vou dar uns arquivos que eu colei aqui, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Esse daqui, ó. Ctrl C. Eu vou salvar, eu vou colar esse arquivo aqui, esses dados aqui. Então, por exemplo, aqui nós vamos colocar o nome daquela outra arquivo PHP que nós criamos, que é o conexão PHP. Então, include 11. Isso aqui significa, né, que ele vai acessar, tá certo? Depois que você quando esse arquivo é utilizado, ele vai usar aquele outro PHP para logar, tá certo? Dentro do banco de dados. Depois que tiver logado, tá? Ele vai esses parâmetros aqui que vão ser verificados. Então, por exemplo, né? Eu vou colocar isso aqui, já está pronto, tá certo? Por exemplo, é o nome, que o nome tem esses parâmetros aqui, tá certo? O cifrão nome igual ao cifrão underline post, abre essas duas, não é chaves aqui, esse aqui eu esqueci como chama esses dois. Parece dois grampinhos assim, lá é aberto, né? E aqui vai ter uma aspa simples, tá vendo? E o nome, tá certo? E fecha a aspa de novo. Em cima da conexão PHP a mesma coisa, né? Include underline 11, aí parêntese, aí abre uma aspa única, conexão PHP. Você não precisa se preocupar com isso aqui, que eu vou passar esse arquivo para você, tá certo? Você precisa se preocupar apenas se você for querer estudar isso. Aí você vai mais a fundo, né? Então são esses parâmetros aqui. Veja bem, são os parâmetros que nós criamos, que é o nome, e-mail, assunto e mensagem, tá? E aqui em cima tem um parâmetro aqui de conectar, né? Que foi a página que nós criamos. Aqui tem outros parâmetros que vai fazer funcionar tudo isso daí, né? Inserte mensagem em contato. Então, veja só. Esse aqui, mensagem em contatos, é o banco, é a tabela do banco de dados que nós criamos. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Cadê? Tá vendo? Ó. Mensagem em contatos. Essa aqui foi o criei de teste, mas aqui eu vou usar essa aqui, ó. Mensagem em contatos, que é essa tabela aqui, tá certo? A estrutura é a mesma coisa, tá vendo? É nome, e-mail, assunto, mensagem, tá certo? E aqui outros parâmetros que fazem funcionar o banco de dados, certo? Que é aquele created e o modified, que vai gravar a mensagem, etc e tal, né? Esse aqui é o ID que é importante, certo? Então é mais ou menos isso aí. Então, são esses parâmetros aqui que eu criei, tá certo? Então, esse aqui, na verdade, eu copiei esse parâmetro aqui, não é criação minha. Então, precisa inserir todos esses valores aqui, que você vai conseguir encontrar esse tipo como fala, de arquivo pronto, tá? Se você pesquisando na internet, mas só se você for trabalhar exatamente querendo construir página em CSS e HTML. Se não, como eu te falei, você usando o elemento, você não vai precisar nada disso, já está em tudo pronto, né? Para uso lá, o sistema é diferente, né? O sistema do WordPress, tá certo? Então, esses parâmetros nós vamos precisar colocar aqui. Aí, tá certo? Eu vou precisar colocar, agora a partir daqui, eu preciso colocar essa parte aqui, quando a gente clicar, né? Por exemplo, vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui no nosso, só para explicando aqui. Quando você colocar esses dados aqui, que você clicar aqui, ele vai enviar isso para o banco de dados, né? Mas aí eu quero criar uma página que ele indique, né, que a mensagem foi enviada com sucesso. Então precisa ter essa página, por exemplo, ele vai enviar, mas não aparece nada, você não sabe, tá certo? Então eu vou criar uma página aqui falando que a mensagem foi enviada com sucesso ou que não foi enviada, alguma coisa nesse sentido. No caso aqui só que foi enviada, né? Que vai ser uma coisa simples só para você saber como funciona, tá certo? Então para isso eu preciso criar uns dados aqui em HTML, aqui é PHP, né? E eu vou copiar aqui, ó, eu vou abrir aquele nosso, eu vou abrir aqui o nosso index.html que nós já criamos. Eu vou criar essa parte aqui do cabeçalho aqui de cima, né, para a gente não precisar escrever de novo, tá certo? Eu vou colocar até o body aqui, que eu vou colocar o body embaixo também. Então, Ctrl C, tá certo? E eu vou colocar aqui embaixo a mesma coisa, certo? Ó, com o HTML, o PHP vai estar em cima do nosso HTML, a mesma coisa. Aqui eu vou fechar esse body aqui, tá certo? Ó. Opa. O body. Opa. Fechar o
o body aqui, certo? O corpo. E vou fechar o HTML também, tá certo? Que HTML, tá certo? Precisamos fechar, que abriu eu só copiei a parte de cima, tá certo? Então aqui tá o nosso cabeçalho. Isso aqui não aparece nada disso aqui. Eu apenas copiei isso aqui que a gente vai precisar utilizar algumas coisas do HTML lá, tá certo? Como por exemplo, talvez as fontes, o JavaScript não, né? Mas por exemplo, a fonte, e os parâmetros dos metadados, tá certo? Que é esse aqui, ó, metaname, keywords, author, etc, né? Que não aparece. E o style sheet, que é o principal que a gente vai precisar colocar aqui. Aí eu vou criar aqui embaixo, né? Não vai ter nada, certo? Vai ter que ter alguma mensagem. Então eu vou criar aqui o texto da mensagem que eu já criei aqui. Eu criei uma seção, tá certo? Seção aqui, Ctrl C, tá certo? Vamos colocar aqui embaixo. É aqui no body, tá? No corpo, Ctrl V. Que é isso aqui, ó. Eu criei uma seção que eu dei a classe footer que nós já temos lá no CSS, né? Nós utilizamos esse footer, que é esse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Essa classe aqui, tá vendo? Ó? Então eu usei esses mesmos parâmetros aqui para dar uma, como chama? Eu modifiquei algumas coisas, coloquei algumas imagens diferentes, mas eu usei esse mesmo parâmetro aqui, ó. Tá certo? Esse aqui para a gente fazer a página de mensagem lá, tá certo? Quando você clicar, vem uma mensagem que foi enviada, etc. Eu criei esse mesmo parâmetro. Então, eu usei os mesmos dados CSS que já tinha lá, por isso que eu estou usando a mesma folha a mesma folha aqui de estilo, né? Tá certo? Então aqui, ó, aí eu dei aquela classe ícones, eu coloquei um H4 aqui, a sua mensagem foi enviada com sucesso. Esse H4, que é o subtítulo, é o mesmo da página do footer que nós vimos agora, né? Aí coloquei a div classe icons, que também tem lá, tá certo? E eu coloquei uma imagem, que é o logo mini, que é o mesmo logo que nós utilizamos, né? No caso aqui você vai precisar fazer upload, né? A gente vai precisar fazer upload dessa parte que não estava lá no site ainda, tá certo? Aqui é o mesmo logo, né? Que eu dei o logo barbearia. E aqui eu criei embaixo, ó. A mesma imagem, né? Que aquele só que eu modifiquei a imagem, certo? Agora para ser uma imagem de cor preta, tá certo? E ele que vai voltar para a página HTML. Por exemplo, nós estamos na página, quando você clicar, ele vai sair da página para falar que a mensagem foi enviada com sucesso. Aí você clica para voltar para a página. Geralmente você sai da página quando você faz esse tipo de ação, né? Embaixo eu coloquei só um título H3, que é voltar, tá certo? Então nós vamos salvar aqui. Salvar. Certo? Save. Certo? E aqui, ó, no nosso HTML, tá certo? A única coisa que nós vamos precisar modificar aqui é o seguinte, né? Que não tínhamos ainda, tá certo? Aqui, ó. Aqui no Action, tinha outra coisa aqui. Então eu vou colocar aqui nesse Action aqui, o nome desse aqui, ó. Desse arquivo que nós acabamos de criar, que é o salva mensagem.php, tá certo? Então, eu coloquei eu linkei aqui, tá vendo? Antes tinha alguma coisa que eu não lembro o que que era. Deixa eu ver se eu lembro o que era que a gente tinha colocado aqui. Vamos ver aqui. O que tínhamos aqui no contato? Assim, ó. Contact Form PHP. Tinha isso aqui, né? Contact Form, né? Então, eu adicionei, vamos fechar aqui. Eu adicionei agora, tá certo? Que ele vai para isso aqui, ó. Salva mensagem PHP, tá certo? Então, vamos salvar tudo isso aqui. Salvar, tá certo? E agora, né? Nós vamos, né? Vamos lá para o nosso, aqui, para o nosso, onde é que está aqui? Para os nossos files aqui. Então, olha só. Eu já tinha enviado aqui, eu vou enviar agora aqui, né? Eu já tinha enviado isso aqui, né? Mas eu vou apagar isso aqui, tá certo? Bom, então, né? Vamos apagar aqui. Vou apagar essa conexão PHP que eu já tinha subido para cá, certo? Excluir. O index HTML. Eu salvo a mensagem, certo? Ok. Então, ó.
Na verdade, quando eu subi esse aqui para você, eu estava mostrando para você, eu falei que eu não compactei o arquivo, né? Mas é bom você compactar. Então vamos subir mais uma vez aqui, só para você ver, né? Vamos apagar tudo isso aqui. Vamos apagar aqui. Meu Deus, vamos apagar tudo isso aqui, vai. Vamos fazer de novo aqui, só para você ver. Então, vamos apagar. Excluir tudo. Tá certo? Então, nós criamos aqui, né? Já criamos ali o nosso banco de dados, né? A gente criou esse aqui, o nosso, como fala, o nome subdomínio, né? Que esse, no meu caso, é o lenhador, tá certo? E agora nós vamos subir todos aqueles arquivos que nós fizemos aqui, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Aqui eu criei essa imagem nova aqui, tá vendo? Esse logo mini. Eu tinha esse logo grande que nós usamos aqui, e eu criei apenas esse logo menorzinho para a gente usar nessa página que eu acabei de criar agora, né? Que quando você enviar a mensagem, ela vai ser a página de retorno, tá certo? Então é mais isso aqui, uma coisa que eu fiz diferente. A outra coisa também que eu vou mostrar para vocês aqui que eu fiz diferente. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir isso aqui. Eu modifiquei isso aqui, ó. Eu fiz uma modificação. Esse contato estava aqui em cima e eu achei que estava faltando alguma coisa aqui no meio. Então o que eu fiz? Eu simplesmente, né? Vamos abrir aqui essa página aqui no Atom aqui para você ver. Deixa eu ver se será que está aberto aqui. Acho que está aberto aqui, ó. Contato, tá certo? Isso aí. Então é o seguinte, ó. Eu aqui, ó. Cadê? Onde é que está contato? Ah. Então, esse contato aqui estava aqui em cima, tá certo? Então eu coloquei localização aqui. Eu só troquei o nome, tirei o contato que estava aqui e criei localização. E aqui embaixo, tá certo? Ó, aqui embaixo, descendo, onde está aqui? Aqui, ó. Aqui eu criei uma seção, tá certo? Eu criei uma seção. Eu criei essa seção aqui e coloquei um H1 com ID contato que eu criei. Essa aqui, como chama? Esse ID contato aqui, que é quando esse ID contato estava em cima. Simplesmente eu mudei para cá. Simplesmente eu copiei, na verdade, para falar a verdade, esse localização aqui, simplesmente eu mudei aqui para baixo, tá certo? O ID contato é a mesma coisa, que quando a gente clica lá em cima, lá no contato, ele vai descer para cá. Para isso que é esse ID aqui, né? Então, simplesmente eu baixei esse H1 aqui, esse subtítulo para cá, e aqui eu criei outro. Coloquei essa apenas localização, certo? Aí aqui, ó, só que eu criei uma seção aqui no meio. Nessa seção que tinha aqui embaixo, eu criei mais uma seção aqui no meio, tá certo? Para colocar esse contato aqui, o H1, tá certo? Então, só foi simplesmente isso aqui, ó, o ID contato. Então, a seção aqui, ó, classe tab content, que é a mesma de cima, tá certo? Então, com isso aqui, nós ficamos com essa, mostrando aqui, tá certo? Nós ficamos assim, ó. Só, antes estava o contato aqui acima, aqui não tinha nada. Então aqui simplesmente eu modifiquei, fiz essa modificação para cá, tá certo? Aí logicamente que quando você clicava no contato aqui, tá certo? Ele vinha para o contato estava aqui em cima e agora ele está aqui embaixo, tá certo? Então eu achei que ficou um pouco melhor assim. Então explicando, os dados aqui da modificação vão estar tudo aqui dentro, você dá uma olhada, tá certo? Inclusive nos anteriores não tá assim, tá só no último. Aí você vai poder dar uma olhada, por exemplo, como eu fiz por sessão, né? Eu só mudei aqui no último, você vai poder ver, né? Quando você estudar lá os arquivos, né? As modificações que foram feitas, né? Então é o seguinte, então é isso aí. Então vamos voltar aqui, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso arquivo, certo? Que é esse aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você vai, ó. Esse PHP teste aqui foi o que eu acabei de criar para mostrar para você, né? Então eu não vou precisar disso, eu vou apagar, certo? Esse script index contact form 3, contact form, isso aqui também não vou precisar, contact form. O pessoal vai imagem, conexão, certo? Esses contact form aqui eu não vou precisar também. Não faz parte, né? Então isso aqui, ó.
Você vai pegar todos esses arquivos aqui, tá certo? Aqui no Windows 11, né? A gente pode compactar. Eu vou dar o nome disso aqui de site, certo? Então, eu não sei se no Windows anterior você pode compactar os arquivos aqui, tá certo? Então, se não compactar, você pode subir. Eu vou te explicar depois, né? Eu vou mostrar para você como é que você pode fazer para compactar o arquivo, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, você pode subir item por item, tá certo? Eu vou compactar aqui sim para subir mais rápido, mas se você não compactar, tá certo? Você pode subir item por item, né? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui vamos subir mas vamos ver aqui, ó. Só eu vou mostrar para você. Vamos voltar aqui para o nosso hosting, tá certo? Então você vem aqui em Upload, tá certo? Seleciona os arquivos, vai lá na pasta, tá certo? Onde você selecionou os arquivos. Esse aqui eu vou subir todos, porque é fácil, né? A dificuldade que tem é que a pasta aqui não subiu. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos sem compactar, né? Vamos subir aqui. Ele vai copiar todos, certo? Então já aqui tá todos os nossos arquivos já ajustados, né? Com aquilo que eu fiz, tá certo? Agora vamos subir a pasta. Eu acho que a pasta não vai. A pasta não vai inteira, né? Selecionar aqui. Vamos ver aqui, ó. A pasta aqui não vai, tá vendo? Vamos ver, ó. Aí você sobe, por exemplo, eu vou apagar esse aqui, ó. Excluir. Certo? Você sobe todos aqui. Essa aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma pasta aqui. O nome da pasta, vou botar IMG, vou dar o nome da pasta de imagem, tá certo? Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Criar uma pasta, criar. Então ele cria essa pasta imagem aqui, tá certo? Vamos abrir aqui. Vamos fazer upload, selecionar arquivos. Vamos aqui no IMG e selecionar todos, tá? Abrir e vamos fazer upload de todos eles para cá, tá certo? Pronto. Então temos todos os nossos arquivos aqui. Por exemplo, aqui, né? Como eu falei para você, o ideal seria você compactar os arquivos. Você compacta os arquivos desse jeito aqui, tá vendo? Você seleciona todos no Windows 11. Eu não sei se no Windows 10 ou noutra versão faz isso. Você clica aqui, tá vendo? Ó, compactar por arquivo formato zip, tá certo? Aí você compacta todos eles, dá ao arquivo, você dá o nome que você quiser, tá vendo? Foi a mesma coisa que nós fizemos antes aqui, tá certo? Eu vou apagar isso aqui. Se no seu computador agora, no Windows, né, ou qual que você estiver usando, não tiver um compactador, descompactador de arquivos, na próxima aula eu já vou fazer para mostrar para você. Se for o caso, se você precisar agora, procure na internet aí o WinRAR. WinRAR, tá? É um aplicativo gratuito que você pode compactar. Então, por exemplo, vá no YouTube, né, e veja como é que funciona o WinRAR. Na próxima aula, assim que acabar isso aqui, eu já vou colocar, tá certo? Bom, então, mas você pode fazer os arquivos como eu mostrei aqui agora, certo? Você cria aqui uma pasta e as imagens que a pasta não dá para puxar para cá, você salva dentro dos arquivos. E aqui temos todos os nossos arquivos aqui, tá certo? Bom, tanto assim, agora vamos ver como é que está o nosso site. Como é que vai funcionar aqui o nosso site? Vai ser o seguinte, ó. Já que o site está no nosso servidor agora, é só você digitar o nome do subdomínio que você criou. Qual foi? O meu caso aqui é o seguinte, o lenhador ponto raiz lenhador ponto raiz ponto net. Esse aqui é o caso do meu aqui, certo? Eu vou clicar, tá vendo? Então abriu aqui a nossa página, certo? Perfeito. Aí vamos ver o seguinte, olha, ele vai estar tudo funcionando normalmente, tá vendo? Os serviços aqui, tá certo? O sobre, perfeito. Aí o preços, ok. E o contato, tá certo? Contato. Ele vai vir para cá, tá certo?
Então, né, vamos colocar aqui, né, o nome, o e-mail, o assunto, certo? E testando nossa página de HTML e CSS. Certo? Aí eu vou enviar aqui. Tá certo? Então deu aqui, ó. Sua mensagem foi enviada com sucesso. Foi aquilo que eu coloquei naquela páginazinha ali. Então, você clica aqui, ó. A gente vai voltar aqui para nossa página, tá certo? E aqui, ó, se a gente for no nosso... Vamos ver aqui. Vamos atualizar. Tá certo? Estrutura. Vamos ver aqui, ó. Operações. Procurar. Certo? Então tem aqui, ó, tá vendo? A última mensagem que nós mandamos. Evandro Ribeiro, tal. Tá vendo? Testando para HTML, CSS, tá vendo? Vamos mandar mais uma mensagem aqui para você ver que tá tudo certo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, nome completo. Vou colocar Evandro. Certo? Aqui o e-mail, vou pôr o e-mail normal, certo? O assunto é reconfirmando, com letra maiúscula, tá vendo? Aqui a mensagem é reconfirmando se o e-mail vai ser enviado. Tudo com maiúscula aqui, certo? Vamos enviar. Vamos voltar aqui. Agora vamos lá no nosso... que vamos dar um refresh aqui. Estrutura. Certo? Olha aqui, tá vendo? Ó, reconfirmando se o e-mail vai ser enviado, tá vendo? 22 de 5, 8 de 5 de 2022, às 16h02, 16 horas e 20 minutos, que aqui o horário tá errado, né? Mas tudo bem. Então isso daí, tá certo? Aqui, ó, aí tem outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, a gente pode tem várias maneiras de você criar. Aqui está no banco de dados, mas a gente pode criar um formulário do PHP que ele envia a mensagem para você no seu e-mail. Isso aí tudo pode ser feito. O importante aqui, nós não vamos fazer isso aqui, né? Porque não é o objetivo nosso aqui, tá certo? E o objetivo nosso aqui é o seguinte, né? Mostrar, tá? Era criar uma página aqui em HTML, CSS para você ver como é que funciona, tá certo? Você ter noções de HTML e de CSS, tá certo? Que você vai precisar alguma coisinha aqui para utilizar lá no elemento, tá certo? E agora o importante é que nós vamos trabalhar com o elemento no Page Builder, né? E tudo isso aqui, ó, vai ser muito mais fácil de fazer. Você não vai precisar fazer nada disso. Então, todo esse esquema de enviar e-mail, de fazer várias coisas, né? Tudo já está incluído lá no pacote do WordPress, né? E com o elemento também Pro, né? Você vai poder fazer coisas que você ia gastar muito tempo com codificação. Por exemplo, só para você fazer um simples código desse aí, é muito tempo que a gente tem que perder fazendo várias páginas de PHP, etc e tal, né? Pesquisando, etc e tal, né? Enquanto que o elemento é muito simples, você já está o engine, né? O motor lá que faz as coisas funcionar já está pronto do WordPress, né? E o elemento traz mais algumas coisas que facilitam bastante a nossa vida. Tudo bem? Então, pessoal, com isso aqui, nós acabamos aqui de montar, né, todas as nossas páginas, né, em HTML, CSS, subimos ele para o servidor, tá certo? E a partir de agora, nós vamos estudar. Vamos primeiro criar essa página, a mesma página aqui com elemento para você ver a diferença, né, a facilidade e a rapidez que dá para fazer. E antes disso eu vou mostrar como você vai fazer uma pequena aulinha mostrando como você vai utilizar aqui o WinRAR, que é aquele, né, o compactador e descompactador de arquivos, tudo bem? Então, até a próxima aula.